Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma realidade muito preocupante. Eu peço a vocês que assistam até o final para que vocês entendam o que está acontecendo. Nós imaginávamos que com a proximidade das eleições, os institutos de pesquisa eles estariam então adequando os números à realidade do que nós vimos nas ruas. Mas não, muito pelo contrário. Até ontem, as pesquisas que saíram ontem, os institutos de pesquisa eles estão dobrando a aposta. Eles estão, inclusive, aumentando a diferença entre o ex-presidiário e o presidente Jair Bolsonaro. E isso é uma coisa impressionante. Quanto mais nós vemos pessoas nas ruas apoiando o presidente, mais os institutos de pesquisa dizem que o ex-presidiário sobe nas pesquisas. Nós vimos o que aconteceu lá no 7 de setembro, nós vimos depois do 7 de setembro o quanto de motocicletas, o quanto de eventos que o presidente Bolsonaro participou, e todos lotados, inclusive lá em Londres e lá em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Tanto é que os partidos de oposição, os esquerdistas, eles entraram com pedidos no TSE para que o presidente não usasse as imagens de tão grande que tem sido as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E eu quero começar falando sobre esse assunto, mostrando para vocês uma notícia de junho, ou seja, de 2 meses atrás, quase 3 meses atrás. Olha só essa notícia aqui. Fachin cometeu estupro à democracia ao se reunir com embaixadores, diz Bolsonaro. Segundo o presidente, o ministro do Supremo pretende dar um golpe. Essa notícia aqui, o presidente Jair Bolsonaro ele estava se referindo a uma reunião que o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, se reuniu com vários embaixadores e diplomatas de vários países, e ali nessa reunião ele colocou ali para esses embaixadores, esses diplomatas, que o nosso sistema eleitoral era muito seguro, era auditável, e ele inclusive pedia que essas pessoas, esses embaixadores e diplomatas ficassem alertas as críticas que o presidente estaria fazendo ao sistema eleitoral. Porque, segundo o Fachin, isso não procedia. O sistema eleitoral nosso, segundo ele, é muito seguro. E aí, depois dessa reunião do ministro Luiz Edson Fachin com os embaixadores, nós vemos essa outra notícia aqui de julho. ONGs pedem que Estados Unidos reconheçam logo o resultado no Brasil. Aí aqui, está dizendo o seguinte: em meio a ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, ONGs se reúnem com senadores e diplomatas americanos e pedem que Washington reconheça resultado no Brasil tão logo a Justiça Eleitoral divulgue a contagem. Aí fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Por que ONGs estão se reunindo com parlamentares americanos e pedindo que eles reconheçam logo os resultados das eleições? Por quê? Será que eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos? Vocês acham que se eles tivessem alguma dúvida, se eles soubessem que o presidente poderia ganhar as eleições, eles estariam fazendo uma campanha orquestrada como essa para que representantes de outros países, autoridades de outros países reconhecessem logo o resultado das eleições? O que vocês acham? E aí nós temos aqui uma outra notícia, que é essa aqui, STF planeja sepultar orçamento secreto depois das eleições. Eu quero ler um trechinho dessa matéria aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Ministros do Supremo Tribunal Federal costuram nos bastidores derrubar até o fim do ano, preste atenção nesse detalhe aqui, até o fim do ano, o orçamento secreto. A ideia é julgar no plenário, depois das eleições, outro detalhe interessante, o processo que questiona a legalidade das emendas de relator. A ministra Rosa Weber, que assumiu a presidência da Corte na semana passada, é a relatora do caso. Rosa Weber poderia ter abdicado do processo quando assumiu o cargo, mas preferiu levá-lo com ela, segundo o regimento interno do tribunal. O presidente pode continuar com a relatoria de causas prontas para o julgamento. Com a ação em mãos, a ministra tem o poder de decidir,
quando liberá-la para o plenário. Então, nós temos que nos ater a alguns detalhes aqui nessa matéria. O Supremo Tribunal Federal, ele está planejando, como diz a matéria aqui do UOL, sepultar o orçamento secreto depois das eleições. E aí eu pergunto para vocês, por que o STF não sepultou o orçamento secreto antes das eleições? Eu não sei se vocês conhecem bem essa história do orçamento secreto, mas para quem está alheio a este assunto, eu vou esclarecer aqui. O Congresso Nacional tirou do presidente da República parte da gestão desse orçamento que a União tem. Então, parte desse orçamento agora é gerido pelo Congresso. O Congresso, então, abocanhou uma parte para eles e falaram, não, esse aqui, nós, deputados e senadores, é que vamos decidir para onde que vai esse orçamento. O presidente Jair Bolsonaro, então, vetou esse orçamento, que é chamado de emendas de relator, que foi depois apelidado pela extrema-esquerda e pelo pessoal da grande mídia, de orçamento secreto. Então, por que o presidente vetou? Porque o presidente estaria perdendo poder com parte do orçamento indo para o Congresso. O presidente vetou. O que aconteceu? O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Então, as emendas de relator, elas passaram a ter validade, elas passaram a vigorar. E aí, então, começaram-se as críticas, dizendo que o presidente estaria comprando apoio parlamentar com o orçamento secreto. Começou essa falácia aí dizendo que, inclusive, era um caso mais grave do que o mensalão, que o presidente estaria comprando apoio parlamentar. Sendo que o presidente perdeu poder com essa criação dessas emendas de relator. E aí o que acontece? Por que o Randolfo Rodrigues, por que esse pessoal da extrema-esquerda não foi lá no Supremo e já pediu para derrubar de imediato o tal do orçamento secreto? Já que ele é tão prejudicial e está ajudando tanto o presidente da República. Por que vocês não viram? Eles ficaram o tempo todo ali na imprensa jogando a culpa no presidente, colocando tudo nas costas do presidente, dizendo que isso era, inclusive, uma espécie de corrupção. E aí agora vem o Supremo Tribunal Federal dizendo que quer acabar com o orçamento secreto depois das eleições. Por que eles estão falando isso? Porque eles acreditam piamente que o ex-presidiário vai vencer as eleições. E se o ex-presidiário vencer as eleições, eles retornariam, então, o poder do orçamento para as mãos do presidente da República. Vocês acham mesmo que se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, o Supremo Tribunal vai se apressar a votar esse fim desse orçamento secreto, como eles dizem? Tanto é que quando a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ela poderia ter aberto mão da relatoria deste caso. E por que ela não abriu mão? Porque poderia cair nas mãos de um Cássio Nunes Marques, de um Mendonça, de pessoas não alinhados com os 9 ministros. E ela não abriu mão, ela levou consigo. Isso aí o regimento interno permite que ela faça isso. E aí cabe a ela decidir quando que ela vai colocar isso em votação. Então, acontece o seguinte, se o ex-presidiário for conduzido à presidência da República, eu tenho certeza que a ministra Rosa Weber já vai colocar de imediato para votar isso em plenário. E vai ser derrubado. E vai ser derrubado o tal do orçamento secreto. Mas se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, eu duvido que a ministra Rosa Weber vá colocar em votação o final, o sepultamento do tal orçamento secreto, como diz aqui na matéria do UOL. Eu duvido, porque isso aumentaria o poder do presidente da República. Então veja bem, olha só como é que está acontecendo. O STF poderia ter derrubado já esse orçamento secreto há muito tempo. Por que não derrubou? Porque ajudaria o presidente Jair Bolsonaro, senão eles já teriam derrubado. E aí eles já estão falando em derrubar depois das eleições porque eles estão convictos que o ex-presidiário será reconduzido ao cargo. Agora, por que eles estão tão convictos? Nós vemos, como eu disse no início do vídeo, que
Os institutos de pesquisa vêm aumentando a probabilidade do ex-presidiário vencer as eleições. Apesar de tudo que nós vemos nas ruas. E quando nós vemos que ONGs estavam ali desesperadas pedindo que autoridades americanas já reconhecessem de imediato o resultado das eleições, isso nos coloca assim uma pulga atrás da orelha. Por que esse pessoal está tendo tanta certeza da vitória, vendo tanta gente na rua apoiando o presidente? E com a proximidade das eleições, não só os institutos de pesquisa estão dobrando a meta, como diz a Dilma, como também a grande mídia está fazendo de tudo para divulgar matérias desfavoráveis ao presidente. Então nós temos aqui essa notícia que diz o seguinte: Moraes quebra sigilo de assessor de Bolsonaro. Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid é ajudante de ordens do presidente da República. Eu vou ler uma parte dessa matéria aqui com vocês para a gente ver o que está acontecendo aqui nessa matéria. Nós temos aqui o Alexandre de Moraes, e aí diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, um dos principais assessores do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A quebra do sigilo foi feita atendendo a um pedido da Polícia Federal. Não é um pedido da Polícia Federal, é o pedido de um delegado da Polícia Federal. E nós sabemos o que está acontecendo. A esquerda aparelhou muito bem o Estado durante o tempo que eles ficaram no poder. A informação foi publicada em primeira mão nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela revista Oeste. De acordo com as investigações, a Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens do presidente da República mensagens que levantaram suspeitas de investigadores sobre transações financeiras que teriam sido feitas do gabinete do presidente. A polícia investiga se as transações foram feitas com dinheiro público. Segundo o jornal, as investigações analisaram conversas por escrito, áudios e fotos trocadas pelo assessor do presidente, que teria sido feitos com outros funcionários da presidência. As apurações apontam a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. O ajudante de ordens do presidente, o tenente-coronel Cid, ele é um faz-tudo, ele é um braço direito do presidente ali nos bastidores. Então, provavelmente, o coronel Cid, ele cuida inclusive das finanças ali da residência oficial do presidente. Ele é que deve pagar as contas, ele que deve pagar as contas da primeira-dama, ele é um faz-tudo ali na presidência da República. E aí o que é que acontece? O Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do ajudantes de ordem do presidente, o cara ligado diretamente ao presidente. Imagina vocês, o Alexandre de Moraes, ele ter acesso a todos os telefonemas, mensagens que o ajudante de ordens do presidente tem. Ali existem mensagens com todo mundo que procura contato ali com o presidente. E aí o que está acontecendo? Eles vão deixar isso aqui no ar, de que existe alguma coisa errada com essas movimentações, com esses pagamentos, com esses saques em dinheiro. Eu posso ir lá no banco e sacar R$500, R$1.000, o que tem nisso? Não tem problema nenhum, mas se alguém for lá, a polícia for lá e puxar um extrato e colocar aquilo ali como uma dúvida e jogar na imprensa, até eu provar que aquilo ali é legal, a dúvida ela já ficou durante dias e muita gente vai ficar falando sobre isso. Então é isso que está acontecendo. Eles querem jogar uma dúvida na imprensa, dizendo que o ajudante de ordens do presidente fez essas movimentações financeiras e que eles não sabem se é ilegal ou não. Só que nós estamos a 5 dias das eleições. E eu já olhei aqui, eu já vi todo quanto foi site de extrema esquerda e a grande mídia repercutindo essa notícia. Tudo, eu vi aqui o site da CUT, site do PT, Folha de São Paulo, Estadão, CNN, Veja, Globo, todo mundo replicando essa notícia. Mas aí, a hora que investigar e que provar que não tem nada de ilegal, que foi apenas movimentações no dia a dia ali da presidência, já terá se passado então as eleições
e o prejuízo eleitoral, se tiver que acontecer, já terá sido feito. Então, o objetivo da grande imprensa, o objetivo da esquerda e o objetivo de alguns ministros do Supremo e do TSE é justamente esse. É criar narrativas nesses últimos dias agora, e não se assustem com o que pode acontecer até sábado. Não se assustem, vai acontecer muito mais notícias ainda. Muito mais. A tentativa deles é tentar fazer com que o presidente Jair Bolsonaro seja considerado um corrupto, assim como é o Lula, para dizer que em matéria de corrupção eles são iguais. Só que o presidente, ele é um genocida, ele é um fascista, ele é um de extrema direita. Então, para tentar fazer com que ele se pareça pior do que o ex-presidiário. E nós todos sabemos o que a quadrilha desse cara fez durante o período que eles estiveram no poder. Eles saquearam o país. Eles criaram mensalão, eles criaram petrolão, eles mandaram nosso dinheiro para ditaduras. Será que o povo vai esquecer isso e vai mesmo embarcar na narrativa dessa gente? Porque é o sistema inteirinho contra o presidente da República. Contra o presidente não, né? Contra nós, brasileiros de bem. É o sistema inteiro querendo colocar no poder este ladrão que saqueou o nosso país. Então, meus amigos, não se assustem. Até sábado vai sair muito mais narrativas. Nós não temos a imprensa do nosso lado. Nós contamos apenas com o apoio aqui nas redes sociais. E por isso que é tão importante a gente estar compartilhando estes vídeos. Vamos compartilhar esses vídeos com mais pessoas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque nós não temos imprensa do nosso lado, muito pelo contrário. A imprensa quase que inteira está contra o presidente Jair Bolsonaro. E é uma luta contra tudo e todos. Mas no dia 2, no domingo, nós vamos vencer essa guerra, vamos vencer essa batalha. Só que nós não podemos cruzar os braços e ficar assistindo o inimigo se movimentar contra nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que conscientizar as pessoas que estão próximas de nós, ver aquela pessoa que está indecisa, aquela pessoa que está embarcando nessas narrativas, e a gente tentar alertar essas pessoas para que eles não embarquem nessas narrativas enganosas e mentirosas da grande mídia. Então, meus amigos, é isso aí. Eu peço a vocês que já aproveite então, vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva aí, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas se vocês puderem, faça seus comentários. E nós nos vemos então numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.